A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, meus queridos, eleitos de Deus. Aqui quem vos fala é a pastora Andréia. Estamos reunidos aqui mais um dia nesse canal para sermos edificados através da palavra de Deus. E você que aqui já está chegando, não deixe de se inscrever nesse canal, meus amados, de compartilhar, curtir, comentar e de ativar o sininho de notificação para que você venha receber as demais mensagens que serão postadas futuramente aqui. Amém? E que você possa ser tremendamente abençoado através da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, poderoso eterno Pai, eu quero entregar cada vida que aqui já se encontra, que o Senhor possa trabalhar de forma poderosa sobre cada vida, que o Senhor venha colocar por terra toda a distração, todo roubador da palavra, tudo aquilo que atrapalha a ligação contigo, em nome de Jesus, e que essas vidas, ao fazerem a leitura dessa palavra, podem ser tremendamente edificados e transformados através dela. É que eu já declaro e já te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Vamos fazer a leitura do livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Nós vamos até o verso 22. E hoje a mensagem é a luta entre a carne e o espírito. Amém? Vamos fazer a leitura do texto? Digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Vamos para o verso 23. A mansidão, o domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Vamos fazer a leitura até o 26, amém? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não vos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Até aqui, glorifiquem a Deus por essa palavra. Vamos fazer a leitura do Salmo 119, verso 18 também. Desvendo os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Amém, meus amados, meus queridos. Nesse texto que nós fizemos a leitura, do livro de Gálatas, ele é muito interessante porque verdadeiramente ele vai nos ensinar essa guerra espiritual travada que nós cristãos passamos, e que temos que estar vigilantes a todo tempo com essa luta entre a carne e o espírito, Nós somos feitos, por Deus, como imagem e semelhança a Ele, e temos que buscar essa perfeição, nos santificando, nos consagrando, entregando totalmente nossos caminhos a Ele, verdadeiramente, e seguindo os ensinamentos da Sua palavra. E essa guerra, ela é intensa, porque somos carne, alma e espírito. E nós precisamos saber dosar cada uma dessas partes com sabedoria, E a gente só vai saber fazer isso verdadeiramente seguindo tudo que o Senhor nos ensina na palavra dele. Meus amados, o conflito espiritual interior dentro, interior no crente, ele envolve a totalidade da sua pessoa. Este conflito envolve, a uma completa submissão às más inclinações da carne, o que significa voltar ao domínio do pecado, ou numa plena submissão à vontade do Espírito, continuando crente sobre o senhorio de Cristo, amém? Então tem as duas inclinações, as inclinações para a carne e para o Espírito, e nós vamos ter que fazer a escolha certa, para que a gente não viva passando por grandes batalhas e talvez até se desviar dos caminhos do Senhor, amém? O campo de batalha está no próprio cristão, e o conflito continuará por toda a vida terrena até o retorno de Jesus, meus amados. Então é o que eu costumo falar, em outros
em outras mensagens aqui postadas, que é uma grande batalha espiritual, a luta contra a carne e o espírito, porque nós estaremos continuamente, sendo libertos a cada dia, através da palavra do Senhor. Mediante a prática das obras da carne, a pessoa passa a excluir-se do reino de Deus. Então, quando você começa verdadeiramente a inclinar, a fazer as escolhas, direcionadas às práticas da obra da carne, que nós fizemos a leitura, que está no versículo 19 de Gálatas 5, que são manifestas pela prostituição, impureza, lascívia, tudo aquilo que está descrito, idolatria, feitiçaria, dissensão, contendas. Então a gente se exclui do reino de Deus. Então é que eu comentei, a gente acaba perdendo a nossa salvação. Queridos, nós estamos nesse mundo, mas esse mundo não é nosso. Nós precisamos ter esse entendimento de qual foi a missão que o Senhor nos confiou, qual é o propósito, de estarmos aqui nesse mundo, que Ele nos confiou. O que abre a porta, meus amados, para o demônio atuar é o pecado. Quando a gente permite que o pecado venha entrar por alguma brecha em nossas vidas, nós estamos abrindo a porta para o demônio atuar e fazer verdadeiramente uma arruaça, em nossa vida espiritual. O pecado dá de brinde um demônio. Quando o pecado prevalece, a carne está forte. A palavra vai dizer que precisamos nos submeter ao Espírito. O Espírito deve prevalecer na guerra entre a carne e o Espírito. Quem veio para desfazer as obras do diabo é Cristo através da obra da cruz. Então, meus queridos, a gente só vai vencer, o pecado através de Cristo, através das obras de Cristo na cruz. Quando nós reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Quando nós fizermos a escolha de alimentarmos o nosso espírito e não mais a nossa carne, de nos santificarmos, de nos jejuarmos, de nós jejuarmos, orarmos e buscarmos incessantemente a Deus. Muitos cristãos estão doentes espiritualmente, meus amados. Estão cegos, muitas das vezes, pelo ódio. Estão vivendo enganados, estão vivendo no engano. Estão rancorosos e perderam, verdadeiramente o limite do bom senso. Onde se coloca as guerras, as dissensões, as grandes disputas, as concorrências, as disputas por cargos eclesiásticos dentro das igrejas. Muitas das vezes estão nos altares, mas já estão há muito tempo distantes de Deus, e nós precisamos vigiar em relação a isso, para que a gente não venha cair nessa armadilha. Queridos, não se permita ferir pelos homens, se permita ser tratado por Jesus, amém? Não fique magoado, nem se desvie dos caminhos do Senhor por conta de uma afronta, de uma calúnia, de algo que possa muitas das vezes ter te ferido, mas permita que todas as suas feridas, as feridas que estejam na sua alma, sejam tratadas por Jesus Cristo. Com Jesus nada perdemos, meus amados, e sim ganhamos. O fruto do Espírito, a qual vai se falar no versículo 22 desse capítulo de Gálatas 5, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Todos esses frutos, eles são uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram feitos novas criaturas, daqueles verdadeiramente que reconhecem o poder de Deus, que reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Este fruto resulta em uma conduta de vida íntegra e de acordo com a vontade de Deus. Por que nós vamos falar sobre fruto e não frutos? O versículo 22 vai falar, mas o fruto do Espírito. Porque, diferente das obras da carne, o fruto do Espírito é uma unidade, meus amados. Isso significa que todas as capacitações pertencem a um único fruto. Amém?
Não somos nós que produzimos esse fruto, mas é o Espírito Santo que produz esse fruto em nós. Uma virtude está interligada à outra e são indivisíveis e juntas formam esse fruto. Amém? Glória a Deus! O amor é a base de todas. Se não houver o amor, é impossível que se tenha a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão. Então, a base de todas as virtudes é o amor. Precisamos ser cheios do Espírito Santo se tivermos uma vida em Cristo. Glória a Deus! Glorifiquem a Deus por esse ensinamento. Se Deus usasse toda a sua força contra o diabo, meus amados, não haveria combate, pois a desigualdade seria infinita. Amém? Ele prefere usar o seu caráter para derrotar o diabo. Então, nosso Deus, ele verdadeiramente vem nos provar e vem testar a nossa fidelidade e vem transformar a nossa vida para o nome dele ser glorificado, vem transformar o nosso caráter diariamente para derrotar o diabo através das nossas escolhas. Quando nós temos o nosso caráter firmado em Cristo, nós não cedemos, queridos, nós não cedemos às bandejas de Satanás. Nós renunciamos, ele vai andar ao derredor, bramando como leão o diabo, mas nós vamos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Então o Senhor, ele quer verdadeiramente nos provar, né? Nos transformar para que nós possamos ter um caráter aprovado, né? Pelas mãos dele. Então, se fosse dessa forma, né, a gente não pode jamais argumentar o poderio, o senhorio de Deus, a autoridade dele, seria muito mais fácil, porque Deus ia derrotar a todos. Mas ele quer primeiro provar o nosso caráter, a nossa transformação diária, né? Para que nós possamos viver essa vida em Cristo em plenitude. Queridos, eu quero que vocês entendam, né, que a melhor escolha é escolher Jesus. Nós precisamos priorizar Jesus. Nós precisamos ser gratos. Nós precisamos ser gratos pelo que a gente tem, até que seja um pouco que você considere, mas é no pouco que Deus te coloca no muito, verdadeiramente, e que as demais coisas Ele vai acrescentar todos os dias de nossa vida, se nós nos mantermos obedientes e fiéis à palavra dele. Querido, o que nos torna grandes, né? Grandes cristãos diante de Deus não são verdadeiramente as nossas conquistas, mas são as nossas renúncias, porque através das nossas renúncias nós temos o nosso caráter aprovado por Deus, meus amados. Então, nesse dia de hoje, eu quero declarar que todas as amarras antigas que estejam sobre a sua vida estão sendo quebradas pelo poder da palavra de Deus, amém? Tomem posse dessa palavra com força e glorifiquem o nome do Senhor. Eu quero fazer mais uma oração pela sua vida. Senhor Deus poderoso, eterno Pai, eu quero entregar cada vida que aqui já se encontra e declarar um novo tempo sobre cada história, em nome de Jesus, que essas vidas possam ser tremendamente alcançadas pela sua palavra, que eles possam ser verdadeiramente transformados, que eles venham ter um caráter aprovado, Pai querido. Eu entrego a cada vida nas tuas mãos, Senhor, e que o Senhor possa completar a sua boa obra sobre cada um deles, é que eu declaro em nome de Jesus. Amém. Meus amados, compartilhem essa palavra, se inscrevam, curtem, amém? E que Deus venha abençoar rica e poderosamente a sua vida e da sua família, em nome de Jesus. Fiquem na paz de Jesus. Deus abençoe.